Uma das doenças extremamente comuns em locais de enchente. Sempre que a gente se depara com catástrofes onde envolveu alagamento, existe uma doença que se manifesta alguns dias ou semanas depois, mostrando uma forte incidência. O nome dessa doença é leptospirose. E por que eu estou trazendo isso aqui, nesse vídeo do canal do YouTube? Porque eu estou gravando em Porto Alegre, em meio a um cenário que o Rio Grande do Sul está vivenciando de fortes enchentes. Inclusive, eu quero começar esse vídeo agradecendo você, nosso seguidor que nos prestigia, não importa de que lugar você está nos prestigiando, e tem nos ajudado muito nessa cena de calamidade, doando roupa, alimento, ração, produtos de higiene pessoal, dinheiro. Está sendo muito importante para nós reerguermos o estado do Rio Grande do Sul. Então, agradeço imensamente e é por isso, em respeito a você, nosso seguidor, que hoje eu estou aqui, mesmo em meio a tudo isso, fazendo um vídeo para a gente honrar com o nosso compromisso de levar informação toda semana nesse canal, que tem como único objetivo esse: ajudar você a se munir de informação para ter uma saúde melhor. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Como vocês bem sabem, porque eu acho que não existe nenhum brasileiro que não saiba do que está acontecendo. Aliás, pessoas fora do Brasil, estrangeiros, estão acompanhando as fortes enchentes que acometeram o estado do Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Estamos aqui então agora trazendo informações que podem ser de utilidade para quem passou, está passando por situações de casa alagada, de estar desabrigado. E falar de leptospirose, obviamente, é uma obrigação, porque é uma das grandes doenças incidentes pós-enchentes. Para isso, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a história da leptospirose, né? Porque é uma doença muito antiga, a gente já conhece isso desde o finalzinho dos anos de 1800, ali entrando em 1900, já conhecíamos então a leptospirose, que na verdade é uma zoonose. O que é uma zoonose? É uma doença quando existe transmissão de algum animal para o humano, né? Então, sempre que eu tenho uma doença transmitida de animal para humano, eu chamo isso de zoonose. E a história da leptospirose é o seguinte: muito antigamente, quando a gente olha fotos, alguns vídeos antigos de como eram as cidades antes da Revolução Industrial, nós não tínhamos o meio-fio, tá? Essa palavra, o meio-fio, por incrível que pareça, né, nós estamos acostumados com as cidades, o meio-fio não era algo que se conhecia, que se utilizava na pavimentação das cidades. A rua e a parte do passeio ficava tudo no mesmo nível. O que acontecia? Quando chovia, a água que subia, ela entrava nas casas. E isso levava a um aumento de doenças, de contaminação por doenças, principalmente por zoonoses. Quando a humanidade começou a se dar conta de que tinha essa relação, então as regiões das cidades habitadas pela burguesia começou a ter então esse olhar de poder colocar o meio-fio, uma calçada elevada, para que quando chovesse a água andasse só pela rua e não pela parte do passeio. Obviamente, isso que começou mais ou menos por volta aí da época da Revolução Industrial, isso obviamente não era algo para toda a cidade, né? A parte mais pobre da cidade, ela não tinha essa atenção de uma pavimentação. Então, a leptospirose, ela é uma doença muito caracterizada por populações de baixa renda, tá? Historicamente e até hoje, a gente sabe que a maior população exposta à leptospirose é baixa renda e depois também alguns esportistas, né? A depender esportistas.
a depender do tipo de esporte, né? Pessoas que praticam natação fora de piscina, remo, né, em lagos e tal, a gente tem também uma incidência maior de leptospirose. Qual é o animal aqui? Quando eu falo animal para humano, a gente está falando então dos ratos. Então aqui uma pequena e breve história da leptospirose e agora a gente vai entender um pouquinho de como é feita a transmissão, sinais, sintomas e tratamento, tá? Porque aqui no Rio Grande do Sul, desde que começaram as enchentes, foi a primeira coisa que o grupo de médicos voluntários aqui se preocupou, né? Em fazer a prevenção dessas pessoas que foram alagadas e também das pessoas que foram socorrer quem foi, né, quem teve suas casas alagadas, porque teve muito voluntário que se jogou em meio a uma água de esgoto. O Rio Grande do Sul virou um grande esgoto. Então é de extrema importância fazer a prevenção para que essas pessoas não desenvolvessem leptospirose, porque nós, ao longo da história, evidenciamos que várias regiões onde sofreram enchente, semanas depois tivemos uma enorme incidência de pessoas que desenvolveram uma doença que tem uma taxa de letalidade um pouquinho expressiva. 7% é um número preocupante. Então, pensa bem, é muito importante nesse momento, e estamos fazendo isso aqui, entrando com a prevenção, que depois eu já vou falar um pouquinho de como funciona. O que a gente tem que saber aqui sobre a leptospirose? Eu vou separar aqui em gênero e filo, né? Que é importante aqui, ó, gênero. Opa, tá certo. O filo são as espiroquetas aeróbicas. E o gênero é Leptospira. As espiroquetas aeróbicas, elas têm um formato assim meio como ponto de interrogação e tem uma alta afinidade com os rins. Então é lá nos rins que nós vamos encontrar as espiroquetas. A leptospira, ela tem uma característica muito peculiar aqui, ó. Ela tem comportamento de bactéria gram negativa e de bactéria gram positiva. Então, essa facilidade de adaptação que a leptospira traz faz com que ela seja facilmente tolerada, ela conviva facilmente com os ratos, nos rins dos ratos. Então, o rato, ele não tem os sintomas, ele não manifesta a doença que o ser humano manifesta quando está com alguma contaminação pela leptospira, tá? Bem pelo contrário, existe ali uma vida, é como se fosse uma bactéria que se adaptou a viver com o rato. Então, por estar prevalentemente nos rins do rato, você vai encontrar isso na urina do rato. Por isso que a urina do rato é a melhor forma de contaminar o ser humano, tá? Para isso, você precisa ter uma porta de entrada. Então, a porta de entrada da leptospirose, da leptospira, vai ser o quê? Feridas, frieiras, pessoas diabéticas. O diabético tem muita lesão nos pés, ele não sente essa lesão, então o diabético ele tem um pouquinho mais de exposição a isso, né? Então a gente está falando aqui de lesões de pele e também de mucosas. Por isso que quando a gente teve aqui os nossos voluntários, os civis que foram para dentro d'água salvar pessoas, nós demos a orientação de que vestissem roupas apropriadas para isso. Por quê? Quando você caminha em meio a esse barro todo, você está pisando em caco de vidro, você está se cortando com lata. Então, roupas apropriadas, né? Nós recebemos muitas doações dessas roupas, foram importantes para que as pessoas tivessem menos contato,
da leptospira com alguma possível lesão de pele ou também, obviamente, mucosa, né? Quando houve a necessidade de mergulhar nessa água contaminada. Uma vez que a leptospira tenha conseguido, então, entrar no organismo humano, aí nós temos uma probabilidade de desenvolver a doença leptospirose, né? A fase de incubação aqui vai de 7 a 12 dias e nós temos, então, a fase aguda e a fase imunitária, que podem estar ela pode começar com fase aguda e depois evoluir para a fase imunitária, ou pode estar concomitante, começando tudo junto. A fase aguda, ela é composta por sintomas aqui, ó, manifestações de febre, de cefaleia, de calafrio. Ó, até então não está muito específico, porque a maioria das zoonoses vai trazer febre, cefaleia e calafrio. Inclusive, uma grande epidemia que está passando aqui no Rio Grande do Sul é a dengue. E a dengue começa com febre, cefaleia e calafrio, fazendo com que a gente, às vezes, confunda um paciente do outro. Um médico bem treinado aqui, no plantão de emergência, ele vai saber diferenciar uma leptospirose por um detalhe que é bem característico da leptospirose, que é a sufusão conjuntival. Então, quando o paciente entrou com febre, dor de cabeça, calafrio e aquele olho vermelho, como se tivesse fumado uma maconha, sabe aquele olho do maconheiro, aquele olho vermelhão, como se fosse uma conjuntivite, isso é bem característico da fase aguda da leptospirose. Tá? Então o médico bateu o olho, ele já sabe que ele tem que pedir um exame para avaliar isso, né? Faz o pedido do exame de sorologia para leptospirose. Aqui, ó, apagar aqui para separar, a fase imunitária, o que a gente vai encontrar aqui? Alteração de rim, então você vai dosar as transaminases lá, ó, TGO e TGP, vai estar aumentado. Você vai dosar marcador renal, creatinina e ureia, vai estar aumentada. Você vai encontrar na urina, você vai ter uma hematúria, que é a presença de sangue na urina. Você faz um exame de urina nesse paciente, você vai encontrar sangue, porque ele está tendo lesão no rim. O legal disso aqui, se é que tem alguma coisa de legal nisso aqui, mas o interessante é que não são lesões que vão ficar para sempre, né? São lesões momentâneas e depois o rim volta ao normal. Então isso daqui é só durante mesmo a fase de contaminação, tá? O que é o preocupante? Preocupante é paciente que já é portador de insuficiência renal crônica. O paciente já tem uma insuficiência renal crônica, já tem uma creatinina, uma ureia aumentada, a gente tem que ficar atento no pulmão. Ele pode fazer um derrame pleural por conta de uma doença que agudizou, né, tornou mais aguda a insuficiência renal que esse paciente já tinha. E, obviamente, importante falar aqui de tratamento, mas não vou ensinar como tratar, porque isso aqui precisa de um médico, né, gente? Está falando de uma doença séria, mas o tratamento da leptospirose é a doxiciclina, tá? Tanto o tratamento preventivo como o tratamento da doença já instalada. Então, o que a gente fez aqui com toda a nossa comunidade de voluntários? Nós prescrevemos doxiciclina, motivo esse pelo qual esse antibiótico rapidamente se esgotou aqui nas farmácias do Rio Grande do Sul e nós tivemos que pedir encarecidamente doações de outros estados e elas chegaram. Por isso que eu também comecei esse vídeo aqui agradecendo vocês, tá? A gente também pode fazer a prevenção usando a azitromicina, tá? Aqui, inclusive, é importante saber que a azitromicina ela passa a ser o medicamento de escolha em pacientes que estão utilizando tratamento com Rocutan. Sabe aquele tratamento que eu já falei aqui no meu vídeo sobre acne? Eu expliquei sobre Rocutan, um tratamento para acne. Pessoas que estão
usando Rocutan não podem tomar doxiciclina. Então, a azitromicina se torna o tratamento de escolha. Então, eu trouxe aqui um pouquinho dessa doença, dessa zoonose, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, principalmente sobre sinais e sintomas, porque, como eu disse, é uma doença prevalente em locais de enchente. A gente tem cada vez mais áreas do Brasil sofrendo esse tipo de enchente, né? A gente já teve isso em diversos estados e é importante que as pessoas saibam sobre a importância de prevenir esse tipo de doença. Lembrando também que isso não é algo específico só de áreas de enchente, tá? Regiões agrícolas, trabalhadores agrícolas, eles também têm uma exposição maior a fator de risco para doenças de zoonose, principalmente leptospirose. Então a gente já falou aqui, ó, 3 principais causas, né? Acidentes urbanos, que é o que a gente teve aqui, regiões, trabalhadores agrícolas e alguns tipos de esportista. Um dos exemplos aí são os remadores, eles também têm mais exposição ao xixi do rato. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e achou importante, além de dar o like, compartilha, divulga, dissemina. Esse é um vídeo importante das pessoas conhecerem um pouquinho sobre essa doença tão prevalente, infelizmente, né? Ainda muito prevalente. E por que prevalente? Porque não existe vacina, não existe uma vacina para você fazer e não desenvolver leptospirose. Então, sempre que você estiver vulnerável e estiver exposto ao xixi do rato, você tem aí uma probabilidade de desenvolver uma doença que tem uma letalidade de aproximadamente 7%, isso é muito sério. Então, espalhar esse vídeo também é uma forma de ensinar as pessoas a prevenir ou também diagnosticar o mais precocemente possível para fazer o tratamento o mais precocemente possível. Lembrando também que se você não está inscrito no meu canal, você pode se inscrever, acionar o sininho para receber alerta toda semana aqui de novos vídeos sobre saúde para você. Abaixo desse vídeo também tem um link que você pode acessar, se inscrever para receber conteúdo gratuito e exclusivo sobre saúde semanalmente aqui para você. Agradeço muito por estar comigo nesse canal e por toda a ajuda que você deu até agora ao meu povo gaúcho.